Ah, sem dúvida. Olha, 50 mil mortos por ano que acontecem no Brasil, 50 mil homicídios, são culpa direta do governo. E culpa direta de toda a esquerda, que há 40 anos vem amarrando a mão das autoridades, tá certo? Defendendo bandido de tudo quanto é jeito, dando mais direito aos bandidos do que aos cidadãos honestos, né, desarmando a população para que ela não tenha meios de defesa. A coisa mais provada que tem aqui nos Estados Unidos, já se provou 1000 vezes. Onde a população tem mais armas, acontecem menos crimes, porque ninguém é trouxa. É? Eu mesmo estou falando, eu me livrei de 4 bandidos que têm invadido a minha casa, quando eu morava lá perto do Duque de Caxias. Se eu não tivesse armado, eu estava fodido com PH, PHODIDO. Ó. Então, quer dizer, esses caras, eles promoveram, vou dizer, promover o banditismo faz parte da estratégia revolucionária desde a Revolução Francesa, meu saco! E o pessoal conservador ainda pensa, não, isso são erros que o governo cometeu. Falo, não, não é erro, é um acerto. É erro do ponto de vista da administração normal do país, mas do ponto de vista da estratégia revolucionária, é uma coisa acertadíssima e que funciona. É necessário você corroer o senso de lei e ordem, você corroer o senso do certo e do errado, corroer o senso da hierarquia de valores, corroer o senso das proporções e imbecilizar todo mundo. Isso é absolutamente necessário num processo revolucionário. É jogar lama na água para que ninguém veja nada, porra. Hã? Então, olha, eu não vou ler o meu artigo, mas vou só comentar. É sobre o sumiço da literatura brasileira. O Brasil é há 30 anos um país sem literatura superior. Há 30 anos não se publica um romance, uma novela, uma peça de teatro que vale a pena ler. É o único país do mundo que não tem literatura superior. Ó, o que é a literatura? A literatura é o condensado imaginário da experiência de vida no país. Aristóteles já dizia que nada chega à inteligência se não passar primeiro pela imaginação simbólica. Quem cria o simbolismo que condensa a experiência de viver no país é a literatura. Se não tem literatura, não tem imagem do país. Não tem o condensado simbólico. O resultado, aquilo que não é imaginável, não é pensável e não é compreensível. Então, com o sumiço da literatura, né, a conversa brasileira, a fala brasileira, foi se substituída por aquilo que se chamava, antigamente os historiadores como chamavam a língua de pau, que é só feita, vamos dizer, de chavões, né, e de termos incumbidos de explicar tudo, como desigualdade social, diversidade, de fundamentalismo, direitos, extremismo. É umas 30 palavras que explicam tudo. E isto é o que se chama pensamento no Brasil de hoje. Né? Agora, se você não tem sequer... Quando você lê os livros da literatura brasileira antigamente, Machado de Assis, Jorge Amado, Lima Barreto, Graciliano Ramos, né, Herberto Salles, Aníbal Machado, Raul Pompeia, aquela que é uma literatura maravilhosa que tem no Brasil, você via a vida brasileira nos seus detalhes. Então a experiência de ser brasileiro estava ali retratada. E as pessoas sabiam o que era viver no Brasil. Agora, há 30 anos não tem mais essa imagem. Só sobrou o estereótipo e chavão. Se não tem imagem, nada mais é pensável e estamos em plena confusão. É assim que as pessoas perdem o senso do certo e do errado, o senso dos valores, o senso das proporções. E esta confusão é premeditada, porra. Então, na medida em que essa esquerda implantou essa língua de pau politicamente correta em tudo quanto é lugar, inibiu a imaginação, cria aquilo que eu chamo a estase imaginativa. Estase é quando uma coisa paralisa, entendeu? Como, por exemplo, quando você paralisa a circulação, ó, aperta o dedo do cara e o sangue não circula mais ali. Então o sangue não circula mais na imaginação brasileira, tá certo? E as transformações imensas que o Brasil passou nos últimos 30 anos se tornam invisíveis. As pessoas não são capazes de captar aquilo imaginariamente e muito menos de pensar. Então é como no filme Excalibur, que tem o dragão, né? E o dragão se transforma, mas a transformação do dragão se dá nas trevas. Primeiro baixa a treva e daí o dragão vira outra coisa. Né? E ninguém viu o que se passou. Então o processo revolucionário é assim, jogar lama na água para que o dragão se transforme em outra coisa e ninguém perceba e ninguém possa controlar o processo, a não ser quem está sabendo do truque, que é meia dúzia de intelectuais no topo, que nem sequer a militância entende isso direito.
Então, é isso que aconteceu, porra. Um minuto. A outra causa é a própria fragilidade cultural e intelectual do país, que também, nas elites intelectuais, a decadência é pior ainda, talvez. Quer dizer, pegar um fenômeno chamado literatura brasileira, ela acabou. Isso não existe mais. A nossa referência literária ainda é dos anos 50 e 60. Mas se você pegar qualquer publicação literária daquele tempo, você vê que havia um círculo enorme de escritores importantes, interessantes, com muita coisa para dizer, e hoje você não tem mais nada. Quer dizer, a própria decomposição da linguagem no Brasil, da linguagem jornalística, por exemplo. Nós estamos entrando cada vez mais na língua de pau. Língua de pau é onde o sujeito diz uma coisa bonita, a pessoa dá um sorriso, diz uma coisa feia, começa a chorar, independentemente da referência aos fatos. Quer dizer, você tem já uma ligação direta entre a palavra e o estímulo emocional, independentemente de a que a palavra esteja se referindo. Ou seja, a palavra está se tornando um instrumento de ação pavloviana, não a serviço da inteligência humana, mas exatamente da burrice e da conformidade geral. Dentro disso, como é que podemos ter políticos que prestem? O que falta fazer no Brasil é praticamente tudo. Eu quero ler aqui para vocês um parágrafinho do artigo que eu publiquei em 2012, no Diário do Comércio. Mas começar com o ponto de partida. Da independência até os anos 70 do século XX, a história social e psicológica do Brasil aparecia translúcida na literatura nacional. Lendo os livros de Machado de Assis, Raul Pompeia, Lima Barreto, Antônio de Alcântara Machado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Marcos Rebelo, José Geraldo Vieira, Ciro dos Anjos, Otávio de Faria, Aníbal Machado e tantos outros, tínhamos a imagem vívida da experiência de ser brasileiro, refletida com toda a variedade das suas manifestações regionais e epocais e com toda a complexidade das relações entre alma e história, indivíduo e sociedade. A partir da década de 80, a literatura brasileira desaparece. A complexa e rica imagem da vida nacional que se via nas obras dos melhores escritores é então substituída por um sistema de estereótipos vulgares e mecânicos até o desespero, infinitamente repetidos pela TV, pelo jornalismo, pelos livros didáticos e pelos discursos dos políticos. No mesmo período, o Brasil sofreu mudanças histórico-culturais avassaladoras que, sem o testemunho da literatura, não podem se integrar no imaginário coletivo, nem muito menos tornar-se objeto de reflexão. Foram 30 anos de metamorfoses vividas em estado de sono hipnótico, talvez irrecuperáveis para sempre. Muito bem, Aristóteles ensinava que a inteligência racional não opera diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre as imagens criadas pela fantasia e estocadas na memória. Coletivamente, a literatura, a arte em geral, mas sobretudo a literatura, corresponde ao imaginário no qual as pessoas de uma determinada sociedade se reconhecem. Ou seja, há um acordo na esfera do imaginário antes de poder haver qualquer acordo ou qualquer diálogo na esfera das ideias e dos conceitos. Desaparecendo a literatura, não temos mais uma imagem operante da sociedade brasileira e da experiência de ser brasileira. Portanto, pergunto eu, que diálogo é possível nessas condições? Aquilo que as pessoas não conseguem sequer imaginar ou vislumbrar juntas, como vão discutir sobre este enigma, sobre este nada, sobre esta pura interrogação? O resultado acaba o diálogo, evidentemente. Não é culpa de ninguém. Não podemos dialogar porque não temos diante de nós o objeto imaginariamente representado chamado Brasil. A imagem se fragmentou em 1000 estilhaços, nós temos imagens grupais, imagens partidárias, ideologias partidárias, que são imagens, vamos dizer, fragmentárias, e entre esses elementos soltos não pode haver diálogo de maneira alguma. Ora, isso quer dizer que a destruição do imaginário brasileiro, ela também tem outras consequências. A primeira é a destruição da linguagem. Não há mais uma linguagem comum na qual nós possamos dialogar. Então, há anos eu protesto contra o uso de termos de ciência política como meros instrumentos de insulto. Por exemplo, o termo fascista. É impossível você ler qualquer petista escrevendo sobre tucanos ou tucano escrevendo sobre petistas que não apareça a palavra fascista.
Olha, o Reinaldo Azevedo, cada artigo ele chama os petistas de fascistas e é chamado de fascista por eles. Digo, olha, eu estudei fascismo muito. Digo, não tem nada de fascismo, nem no PT, nem no PSDB. Fascismo é o nome de um fenômeno objetivo, existente, historicamente reconhecível, tá certo? E não é um porrete para você sair batendo na cabeça das pessoas. Mas por que elas fazem isso? Porque elas não conseguem se comunicar no outro nível. Não há um objeto visível sobre o qual possam conversar. O objeto desapareceu. A sociedade brasileira, a vida brasileira desapareceu do imaginário. Ela ainda existe na realidade. Mas ela não aparece na literatura, não aparece no teatro, não aparece no cinema. É só você ver a lista de escritores que nós tínhamos nos anos 50 e 60, que era uma plede de gênios absolutamente formidável, com o que temos hoje. Então, em resultado desse desaparecimento, não é possível raciocinar sobre o problema da sociedade brasileira. Então, nós temos aqui sugestões soltas, soluções soltas, que não são articuláveis numa concepção de conjunto, de maneira alguma. Então, a falta de diálogo não é culpa de ninguém, não é sectarismo, não é partidarismo. É realmente uma impossibilidade. Desaparecendo a linguagem pública e desaparecendo, portanto, a possibilidade de raciocinar, o que acontece? As inteligências caem. Segundo pesquisa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje as universidades brasileiras têm entre os seus formandos 80% de analfabetos funcionais. 80%. Né? Ora, quem são esses formandos? Eles são a classe dominante, são a raiz da classe dominante. Eles são futuros senadores, deputados, governadores, chefes de departamento, presidentes de empresas, etc., etc. Analfabetos funcionais. Eu confesso para vocês, há mais de 10 anos eu não consigo ler uma tese universitária de mestrado ou doutorado, e eu leio muitas por curiosidade, Nossa. que não esteja repleta de erros de gramática brutais desde a primeira página. O que é isso, minha gente? Carol, 30 segundos, por favor. 30 segundos. Então, em resultado disso, nós temos uma devastação intelectual medonha. Então, nós podemos nos sentar e discutir quais são as soluções para os problemas. Eu digo, bom, é o seguinte, nós pretendemos resolver todos os problemas primeiro e ficar inteligentes depois. É possível isso? Eu acho que não. Então, eu acho que o momento daquele... Nós vemos que o ponto nevrálgico aqui é a educação. Aqui estamos de pleno acordo, aqui todos nós. Só que a palavra educação, o conceito de educação, pressupõe uma hierarquia de valores, uma separação entre o que merece ser transmitido e o que merece ser esquecido. Ao passo que essa distinção, hoje, ela é combatida por toda a classe falante do Brasil. Se você disser, por exemplo, que um quadro de Pulsão, de Velázquez, vale mais do que um grafite na parede, você é chamado de fascista. Então, o conceito mesmo de educação está destruído na base. Se não há uma separação, uma distinção entre o que é valoroso e deve ser transmitido à próxima geração e o que não precisa ser transmitido, acabou a educação. Então, isso quer dizer que o problema da nossa educação não é assim, não é falta de verbas, não é um problema administrativo, não é um problema econômico, não é sequer um problema político. Nós não temos a concepção de educação. E não temos a concepção de educação por quê? Não temos a concepção de Brasil, não temos a visão integral da sociedade brasileira que tínhamos em outra época. Então, o objeto do nosso pensamento desapareceu da nossa frente e nós não conseguimos enxergá-lo e o substituímos por palavras. Por exemplo, nós falamos em direitos. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso amigo aqui, o ex-senador Suplicy, tem razão ao dizer que toda pessoa ao nascer tem certos direitos. Mas, como ensinava a filósofa Simone Weil, os franceses pronunciam Weil, mas eu me recuso a fazer isso, no livro L'Enracinement, o Arraigamento, que é um dos grandes livros do século XX, ela diz assim, então o que é um direito? Direito não é nada mais do que o efeito. Se eu digo, por exemplo, as crianças têm direito de ser alimentadas, mas eu não sou capaz de dizer quem tem a obrigação de alimentá-las, na verdade elas não têm direito nenhum. Então, em vez de dizer cada brasileiro tem direito a isso, nós temos que assinalar quem tem a obrigação de atendê-los. A nossa Constituição está cheia de direitos, mas não diz quem tem a obrigação de atender a esses direitos. Então não adianta nada.